Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Bianca de Araújo Laureano e esse é o seu canal Justiça em Foco Notícias. Hoje, segunda-feira, dia 4 de novembro de 2024. Você que acompanha o canal Justiça em Foco Notícias sabe que é dia do quadro Crimes que Ficaram na Memória. Mas, diante aí das eleições lá nos Estados Unidos, galera, estamos aí acompanhando, né? Porque está ocorrendo uma tensão nessas eleições, o que não estava acontecendo até o presente momento, começou a ventilar agora na imprensa americana. Nós aqui do canal Justiça em Foco Notícias acompanhamos durante todo esse ano de 2024 as eleições que ocorreram, tanto na Venezuela, que continua o desdobramento Brasil e Venezuela, né? O Brasil não reconheceu a vitória de Nicolás Maduro. Acompanhamos aqui o primeiro e segundo turno das eleições municipais aqui no Brasil, que ocorreram no dia 6 e 27 de outubro, e amanhã tem eleições americanas, e a tensão é: e Donald Trump, como é que vai reagir se não ganhar? O pessoal aí está afirmando, né, do perigo, né, se Donald Trump não for declarado vencedor, e arrume a mesma confusão que ele arrumou lá em 2020, né, que culminou lá com a invasão no Capitólio, teve morte e tudo mais, né, pessoal? Então, está em tensão máxima. Então, hoje eu resolvi abolir aí crimes que ficaram na memória. Com a graça de Deus, segunda-feira nós voltamos aí com crimes que ficaram na memória, mas hoje vamos falar mais um pouco das eleições americanas, que já está rolando lá nos Estados Unidos, mas oficialmente é amanhã, né? Amanhã é dia 5, pessoal. Então vamos lá. Porque a apuração dos votos da eleição nos Estados Unidos tem tudo para dar problema. É o site da BBC News, pessoal, que está falando a respeito disso, né? Por que pode dar problema lá, pessoal? Algo que não estava sendo ventilado até o presente momento, mas a partir desse final de semana começou a rolar essa história aí de que Donald Trump está se preparando aí para dizer que há fraude nas eleições, que ele não perdeu, não vai aceitar a derrota de jeito nenhum. Então, vamos lá, né, pessoal? Vamos ler aqui o que diz, né, o site da BBC News. Faltam mais 24 horas para as urnas começarem a fechar nas eleições americanas de 2024. Mas já há uma expectativa de que o processo de contagem de votos que se seguirá seja lento e tumultuado. Ou seja, a apuração dos resultados devem se arrastar por alguns dias, pessoal, né? Diferentemente do Brasil, né, que rapidamente a gente tem, né, a notícia, né, dos vencedores, né, como ocorreu agora, né, acabou de acontecer nas eleições municipais. No primeiro turno, nós ficamos sabendo umas 2 horas e meia, no máximo 3 horas depois, quem foi reeleito e quem foi para o segundo turno. E no segundo turno, umas 2 horas e meia, nós já tínhamos todos os prefeitos eleitos ou reeleitos, né, que no caso de São Paulo, Ricardo Nunes foi reeleito, né, Belém do Pará bateu recordes, que em meia hora já se sabia o prefeito, né, que foi eleito lá em Belém do Pará, né, pessoal? Então, nos Estados Unidos é completamente diferente e parece que o republicano Donald Trump promete aí bagunçar com tudo se ele não vencer as eleições, pessoal. Vamos continuar lendo aqui, né? Bastante preocupante a situação lá, né? Muito bem. É o que afirmam a BBC News Brasil, observadores eleitorais que se dedicaram nas últimas semanas a avaliar e reforçar a integridade e segurança do sistema, e que passarão os próximos dias fiscalizando o trabalho dos oficiais eleitorais. Uma série de fatores explica um pouco o pouco otimismo destes profissionais em ver o processo eleitoral ordeiro e tranquilo, né, pessoal? Uma série de fatores leva aí a galera a não ficar muito otimista que vai ser ordeiro e tranquilo as eleições lá, né, pessoal? A falta de regras e padrões eleitorais nacionais, lentidão nas apurações nos estados-chaves e possível comportamento antidemocrático dos próprios candidatos, a chance de haver correntes de desinformação e a possibilidade razoável de judicialização da disputa. Além, é claro, do histórico de descrédito eleitoral de 2020, né? Foi quando o Donald Trump desacreditou aí a derrota deles para Joe Biden, né, pessoal? E houve aquela confusão toda lá no Capitólio, né? Que aí, né, pessoal, o Congresso aí americano, o Capitólio, quando quase metade do país se convenceu de que as eleições tinham sido fraudadas, graças às infundadas declarações do então presidente, era tentando a reeleição, não conseguiu perder para Joe Biden, né, deu e seus aliados derrotados naquele pleito, né, pessoal? O processo desagou numa inédita invasão aos apoiadores de Trump ao Capitólio, momento
em que o Congresso certificava a vitória do democrata Joe Biden, em 6 de janeiro de 2021. Até por isso, há um clima de tensão e ansiedade em relação aos dias que sucedem ao pleito marcado para amanhã, né, pessoal, dia 5 de novembro. E eu quero aproveitar para convidar você, antes de continuarmos a falar mais um pouquinho sobre esse assunto, né, sobre eleições americanas, a se inscrever no canal Justiça em Foco Notícias, pessoal, e deixe o seu like é extremamente importante para que o YouTube venha reconhecer que os nossos conteúdos contêm relevância e os recomende para quem não é inscrito no canal. Não se esqueça também de ativar o sininho das notificações, assim você vai ficar recebendo aí, né, notificado cada vez que nós postarmos um vídeo aqui no YouTube, né, pessoal? Então, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like, deixe o seu comentário, que também é extremamente importante para nós do canal Justiça em Foco Notícias. Queremos saber o que você pensa dos nossos conteúdos, o que você pensa aí a respeito das eleições lá nos Estados Unidos, pessoal, essa confusão toda que pode acontecer lá, a chamada maior democracia do mundo, tem eleições aí para lá de turbulentas, pessoal, é muito complicado, né? O que você pensa a respeito desse assunto? Eu quero te convidar também a conhecer os nossos outros conteúdos, nossos outros vídeos, deixe seus comentários, deixe o seu like, compartilhe, fique à vontade a casa de vocês, pessoal. E pode deixar sugestão, sim. O canal Justiça em Foco Notícias aceita a sugestão. E já fizemos vídeos aqui que foram sugeridos por inscritos do canal, pessoal. A gente atende você, tá só deixar no comentário aí uma sugestão que a gente faz. Vídeo aqui no canal Justiça em Foco Notícias, viu, pessoal? Muito bem. Federalismo, vamos continuar aqui a falar sobre eleições americanas, né? Alguns dos problemas devem acontecer por características próprias da corrida eleitoral dos Estados Unidos. A eleição presidencial ela é indireta, via colégio eleitoral. Cada estado tem um número de delegados eleitorais, semelhante ao número de congressistas que possuem. Há, no total, 538 delegados, e vence o candidato que conquistar 270 deles. Na maior parte dos estados, quem vencer no voto popular leva todos os delegados que o estado possui. Maine e Nebraska são exceções à regra. Cada estado conduz a votação e a apuração segundo as suas próprias regras, em mais uma expressão de federalismo que define o país, né? Mas o que era historicamente uma força tem se mostrado a grande debilidade do sistema, a falta de uma autoridade central para racionalizar o processo, afirmou um dos observadores eleitorais no campo aí dos Estados Unidos que conversou com a BBC News Brasil sob anonimato por não ter autorização de sua organização para comentar fora dos relatórios técnicos, né, pessoal? O que ele está dizendo aí que seria necessário ter, né, uma autoridade central para estar aí conduzindo o processo eleitoral, como tem aqui no Brasil, né, pessoal? Nós temos o Tribunal Superior Eleitoral, tem o ministro, né, o ministro da Suprema Corte, né, do STF, a cada 2 anos mudam, né? Nesse momento está no comando aqui do TSE a ministra Carmen Lúcia, né? Já estiveram aí o Alexandre de Moraes, e isso é uma presidência rotativa, mas tem um Tribunal Superior Eleitoral, um tribunal que conduz as eleições, todas elas, tanto as eleições majoritárias, que é presidente, governador, deputados federais, senadores, quanto as minoritárias, que são senadores, vereadores, prefeitos, né, que são as eleições minoritárias que aconteceram agora em outubro, mas foi aí conduzida pelo TSE, né, pessoal? Teve um órgão central que conduz as eleições aqui no Brasil. Então, foi isso que o observador aí, que sob anonimato, estava falando, sobre a falta de ter um órgão centralizador na questão da condução e das eleições lá nos Estados Unidos, né? Ainda segundo esse profissional, que atua nas eleições tanto na América do Norte quanto na América Latina, o que se vê nos Estados Unidos é uma discrepância muito grande entre procedimentos e padrões de conduta do processo eleitoral. Enquanto a Califórnia segue um padrão ouro, com enorme garantia de participação dos eleitores e facilidades para que o voto seja concretizado com tranquilidade e conforto, a Carolina do Norte é o oposto, forçando seus eleitores a enfrentar enormes filas para votar, lembrando o que se vê de menos avançado em países latinos. Exemplificou aí o profissional, né, pessoal? A recontagem. São 7 os estados pêndulos, aqueles que oscilam entre candidatos republicanos e democratas, nas quais a disputa se concentra em 2024. As pesquisas eleitorais sugerem um cenário extremamente acirrado entre a democrata Kamala Harris e o republicano Donald Trump pela Casa Branca.
Há meses, com algumas oscilações numéricas para um lado e para o outro, as sondagens têm mostrado ambos em virtual empate técnico. E isso deve também complicar aí a situação, né, pessoal? A contagem de votos pode levar alguns dias e algumas semanas. Vai depender se teremos disputas muito apertadas em mais de um estado. Quanto mais estados com margens estreitas de vitória, mais deve demorar, afirmou a BBC News David Carroll, diretor do programa de democracia do Carter Center, que trabalha diretamente nas eleições americanas. Em alguns estados decisivos, a recontagem é obrigatória, a depender do tamanho da diferença de votos entre um candidato e outro. No Arizona e na Pensilvânia, por exemplo, se a distância é igual ou menor a 0,5% dos votos totais no estado, a recontagem é obrigatória. A Pensilvânia também permite pedidos de recontagem por sessão eleitoral, desde que ao menos 3 eleitores apresentem a demanda com justificativa sobre suspeita de fraude. No Michigan, a lei determina a nova contagem se a diferença for menor que 2.000 votos. E em Wisconsin, a recontagem é automática se a margem da vitória for inferior a 0,25% dos votos. Já em Nevada, Carolina do Norte, Wisconsin e Geórgia, também permite que candidatos peçam recontagem sob algumas condições, como bancar os custos do processo e apresentar justificativa crível de fraude ou de erro do processamento dos votos ali, né, pessoal? Na Geórgia, segundo Carroll, o Carter Center compõe outras organizações, uma comissão observadora que fará a auditoria da contagem de votos e não descarta uma recontagem total das células do Estado caso a disputa esteja muito acirrada. Em 2020, 5 milhões de votos foram contados manualmente ali, um processo que se arrastou por alguns dias. O então presidente Donald Trump pressionou pública e privadamente as autoridades locais por recontagem de votos que pudessem contestar a apertadíssima vitória de Biden no estado. Tornou-se famoso um telefonema do republicano com o chefe do sistema eleitoral estadual em que ele pede para que o servidor encontre 11.780 votos favoráveis a ele, ao Trump, né, pessoal? O que viria o Estado para os republicanos. Por causa disso, ele enfrenta um processo criminal ainda sem um veredito, né, pessoal? O risco do já ganhei. Observadores eleitorais notam que é altamente improvável que os dois maiores estados decisivos, Geórgia, que tem 16 delegados, e a Pensilvânia, que tem 19 delegados, tenham resultados já apurados na noite da eleição, de amanhã, né, pessoal, dia 5/11. O esperado é que eles finalizem o trabalho na sexta-feira, né, subsequente, no dia 8, agora de novembro. Mas é muito provável que um dos candidatos tente já aclamar a vitória na própria terça-feira. Amanhã mesmo, um dos dois tente. O mais provável é o Donald Trump, né, pessoal? Mas Kamala Harris também pode aí declarar-se vencedora amanhã. Vamos aguardar, né, pessoal? Diante de um quadro de vantagem parcial e tente caracterizar uma possível virada quando os números da Pensilvânia e Geórgia chegarem como uma fraude eleitoral, disse um dos observadores ouvidos pela reportagem. Em 2020, algo parecido aconteceu. Na noite da eleição, diretamente da Casa Branca, o então presidente Donald Trump afirmou que era o vencedor do pleito. Mas a contabilização total de votos e a divulgação do resultado final, que contrariava o que dizia Trump, só sairia 5 dias mais tarde. Segue sendo possível que Trump incentive seus apoiadores a semear o caos em torno de processos de contagem e certificação de votos, tentando assim questionar os resultados e criar um pretexto para procedimentos extraordinários para resolver uma eleição disputada a seu favor, afirma Michael Wade Hanna, chefe do programa sobre os Estados Unidos da consultoria internacional Chris Group. Carroll também vislumbra a possibilidade de que algo parecido se repita agora. Para ele, o maior problema é que isso impulsione uma rede de informações falsas que levem as pessoas ao descrédito em relação ao processo eleitoral, né, pessoal? As fake news aí, né, pessoal? Muito bem. Outro risco é que a crença em um resultado falso inflame eleitores dispostos a cometer atos de violência. Foi o que aconteceu em 2020, né? Uma pesquisa feita em abril passado pela PBS News Hour NPR Marist indicou que 1 em cada 5 adultos nos Estados Unidos concordam com a ideia de que os americanos podem ter que recorrer à violência para colocar o país de volta no rumo certo. É complicado, né, pessoal? Em Wisconsin e no Arizona, temos notícias de que foram criados quase bunkers para proteger as áreas de apuração eleitoral.
disse um dos observadores ouvidos pela reportagem. O Arizona se tornou um dos pontos de maior tensão no país. Em Maricopa County, o condado que compreende a cidade de Phoenix e que mostrou crucial em 2020, oficiais eleitorais passaram a receber ameaças constantes. Trump os acusou de fraude, o resultado que teria motivado ataques de seus apoiadores. Né? Há atualmente menos 5 processos por ameaças contra trabalhadores eleitorais do Arizona junto ao Departamento de Justiça. Em 2022, pessoal, em 2022, nas eleições legislativas de meio de mandato, como as ameaças persistiam, o condado convocou 6 vezes mais policiais do que em 2020 e protegeu o centro eleitoral com barricadas, cavalaria e até mesmo um helicóptero. Todas essas precauções devem ser não só repetidas, como superadas agora em 2024, no início do mês passado. Um homem foi preso por disparar tiros contra o Comitê Democrata em Phoenix. Ninguém se feriu, graças a Deus, né, pessoal? Recentemente, o secretário de Estado do Arizona, a mais alta autoridade eleitoral local, admitiu que nos últimos 4 anos ele quase sempre se apresentou em público usando um colete à prova de balas. Em outubro, caixas de correios com votos foram incendiadas e danificadas, não só no Arizona, como em Massachusetts, Washington e Oregon. Algumas centenas de votos foram perdidos e o caso segue sob investigação. A judicialização da disputa. Não é apenas provável que juízes sejam chamados a arbitrar nas eleições de 2024, como na verdade esse é um processo que já vai avançando. Nos 50 estados, há quase 2 centenas de ações judiciais já movidas, seja para contestar regras, seja para esclarecer pontos de disputa. Na Geórgia, por exemplo, um dos estados mais disputados em 2020, a Assembleia Legislativa chegou a aprovar a lei que obrigava que os funcionários contassem manualmente o número de votos depositados em cada local de votação no dia da eleição, para que depois esses mesmos números fossem confrontados com contagem em máquina. Algo que promete não apenas atrasar o processo, como gerar desconfianças em série, pela possibilidade de erros humanos na contagem manual de algo em torno de 5 milhões de votos. E a mesma lei permitia que os oficiais eleitorais se recusassem a certificar o resultado aferido no Estado. A regra acabou derrubada na Justiça um pouco antes do pleito atual. Em outra ação, a Procuradoria da Pensilvânia contesta legalmente uma iniciativa do bilionário Elon Musk, dono da plataforma X, de doar, é uma rede social, né, pessoal, de doar $1 milhão por dia para o eleitor do estado Pêndulo, sorteado entre nomes de pessoas que assinaram um manifesto pró-armas de liberdade de expressão, patrocinado pelo Comitê Ação Política de Musk, criado para apoiar a candidatura de Trump. Nos Estados Unidos, é ilegal pagar para que a pessoa vote. O voto não é obrigatório. E trocar remuneração pela escolha de um candidato. Musk nega que esteja fazendo isso ao premiar quem subscreveu seu abaixo-assinado. Convocado para se explicar na corte na semana passada, Musk não compareceu à audiência. Agora ele está sujeito a uma condução coercitiva e é incerto que a decisão poderia surgir após as eleições desse processo, pessoal. Pois é aí, né, o conteúdo de hoje, pessoal, tensão lá nos Estados Unidos, né, eleições, vamos estar acompanhando amanhã aqui, se Deus quiser, vamos trazer vídeos aí, vamos ver como vai ser o transcorrer do dia lá nos Estados Unidos, pessoal. Então, vamos estar acompanhando aí as apurações, né, lá nos Estados Unidos. Quem será aí, né? O próximo presidente será Donald Trump, o republicano, será a democrata Kamala Harris. Complicado, né, pessoal, saber. Complicado saber por causa das confusões que eles podem arrumar lá, né? Então, como lá na Venezuela, né, o Nicolás Maduro tem muitos países que não reconhecem, né, a vitória do Nicolás Maduro, ainda segue aí uma baita confusão acontecendo lá na Venezuela, pode acontecer nos Estados Unidos também, né, pessoal? Vamos aguardar aí e tomara que corra tudo bem, que tudo se resolva, né, pessoal? Que é assim que funciona a democracia, né, pessoal? Então, fiquem todos com Deus, um forte abraço, sigam-nos nas redes sociais, sim. Tem canal Justiça em Foco, notícias em todas as redes sociais. E não se esqueça, pessoal, fique conosco, porque aqui você sabe, será sempre uma questão de justiça. Obrigada.